Se você quiser cuidar melhor do seu dinheiro e aprender a investir ainda em 2026, eu já te adianto que este ano será um ano muito desafiador. Ou você vai voar muito, ou você vai ficar estagnado, ficar parado no tempo aí. Por que eu estou falando isso? Porque 2026, especificamente, vai ser um ano onde haverá vários eventos e aonde nós teremos também vários feriados que vão acabar atrapalhando muito o seu foco. Então nós estamos aqui para discutir esse assunto. Eu vou trazer para vocês por que 2026 é um ano desafiador. Mas é aquilo que eu falei. Para quem tiver uma condição diferente e realmente estiver querendo crescer e se aprimorar, vai ser fantástico, porque você vai ficar à frente de muita gente. Então vamos lá. O que 2026 vai trazer, né, pessoal? Primeiro, nós vamos começar aí com um calendário de carnaval. E aí o que nós temos? Nas datas de carnaval no papel, tá lá, né? Começa no sábado, dia 14 de fevereiro, terminando no dia 18 de fevereiro, a quarta-feira de cinzas. Só que aí eu fui pesquisar um pouquinho mais e o que eu descobri? Eu descobri que na prática você tem no Brasil o pré-carnaval e depois ainda o pós-carnaval. Então, efetivamente, o carnaval começa lá pelo dia 6 de fevereiro e ele só termina lá pelo dia 23, 24, isso quando não se estende um pouquinho mais. Aí nós temos o que? Um mês praticamente perdido, onde as pessoas estão mais interessadas em folia do que em trabalho e em desenvolvimento pessoal. Depois do carnaval, você demora um pouco mais aí a voltar à rotina, tudo, mas logo no meio do ano nós temos o quê? Copa do Mundo 2026, de 11 de junho a 19 de julho. Então você tem aí mais cerca de um mês e meio, 2 meses, vamos colocar aí, perdidos. Por quê? De novo, você perde a concentração ali, é happy hour, é confraternização, é assistir o jogo, tem que ter toda uma preparação antes. Você tem aí um fator muito importante para te desviar do seu desenvolvimento. Passou a Copa do Mundo, a gente de novo vai tentar aí voltar à rotina, pegar aquele ritmo, até que chega o que em outubro? Eleições. Eleições de 4 de outubro a 25 de outubro, né? Porque você tem primeiro e segundo turno ali. Então, praticamente mais um mês perdido, porque o pessoal fica focado em discutir sobre os candidatos, é ficar naquele debate de... E aí você tem aquela dispersão geral só falando sobre eleições e não focando no que deveria se focar. Se fosse só isso, a gente já estaria num grande prejuízo, mas não é apenas isso. Nós temos ainda os outros feriados, que este ano cai na sua maioria nos dias de semana. Então nós temos aí o calendário. Paixão de Cristo, sexta-feira. Tiradentes, terça-feira, geralmente o pessoal emenda aí a segunda. Dia do Trabalho, também uma sexta-feira. Corpus Christi, uma quinta-feira, o pessoal acaba emendando a sexta. Independência do Brasil, uma segunda-feira. Nossa Senhora Aparecida, também segunda. Finados, segunda-feira. Proclamação da República, é o único feriado que cai num domingo. Dia da Consciência Negra, que em muitos lugares é feriado, sexta-feira. E Natal, também numa sexta-feira. Então você vê que esses vários feriados aí trazem para você uma dispersão muito grande, você acaba se distraindo. Por quê? Porque as pessoas pensam em descansar, em sair para confraternizar com os amigos, além da perda do foco no seu trabalho, no seu desenvolvimento pessoal ou profissional, você tem um outro fator, que é a questão de você se dispersar também nos seus objetivos financeiros. Por quê? Carnaval, Copa do Mundo, é confraternização, é bebedeira, é sair com os amigos para comemorar e tudo isso você faz o quê? Você acaba gastando mais do que você havia programado. Nos feriados também, viagem sem poder, várias coisas aí que você acaba fazendo que você deixa de lado aquele controle financeiro que você tinha que ter. Então aqui nós temos dois problemas muito sérios. Primeiro, não focando no seu desenvolvimento pessoal e se distraindo em todas essas coisas, todos os feriados, todos esses eventos, você acaba perdendo o seu tempo. Então você vai deixar aí praticamente 4 meses do ano, que representa 30% do ano inteiro,
você vai deixar e jogar no lixo. Você não vai ter aproveitado isso da forma que você poderia ter aproveitado. E segundo, as poucas pessoas que vão aproveitar esse período para se desenvolver, para se aprimorar, elas vão dar um salto e ficar muito à frente de você e do restante aí da maior parte da manada, né, que vai focar apenas nesses eventos e nesses feriados. Além disso, eu gostaria de lembrar para você que quando você foge daquele foco, daquela estratégia de poupar e investir que você tinha traçado lá no início do ano, você acaba também tendo dois prejuízos. É o dinheiro que você não tinha, que você gastou, e o dinheiro do custo de oportunidade, que esse dinheiro poderia estar sendo investido, poderia estar crescendo e trabalhando para você, e não está. E aí, meu amigo, minha amiga, lamento ser eu a te dizer, mas cada ano que você perde no seu planejamento financeiro são 2 anos depois para você recuperar. Então, pensa bem nisso. Eu não estou falando aqui para você não aproveitar, se você gosta, para você não curtir, mas tudo é um equilíbrio. Lembre-se aqui que nas finanças, assim como na vida, nós estamos num jogo aí de depósitos e saques. Se você guardar isso, você vai lembrar do que eu falei e você vai ter muito mais equilíbrio, você vai pensar melhor na hora de gastar. O que são os depósitos? É aquele esforço que você faz para poupar dinheiro, numa viagem que você abre mão para poder guardar ali e conseguir garantir uma reserva de emergência ou até a sua independência financeira. E o que são os saques? Os saques são aqueles prazeres que você tem, tá? Que é o quê? Comer uma pizza com a família no final de semana, é uma viagem que vocês fazem depois, mas uma viagem programada. Você tem que ter isso, você não pode ter apenas só os depósitos e não ter os saques, porque senão você passa a sua vida e sem aproveitar, sem fazer nada. Mas também não dá para ficar só na esbórnia, só saques, 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 e os depósitos você deixa de lado, deixa para lá. Por quê? Eu não sei se você parou já para pensar, mas durante a nossa vida produtiva, dos 20 até os 50, 55 anos, você precisa fazer mais depósitos do que saques. Por quê? Porque quando você chegar na terceira idade, a partir dos 60, 65 anos, você naturalmente você tem mais saques do que depósitos. O que eu quero dizer com isso? Você vai aumentar os seus gastos com alimentação, com medicação, cuidados em geral. Isso é natural. Você vai ter muito mais saque do que depósito. Então, se você não fez lá aquela poupança durante a sua vida produtiva, você vai ter sim muitos problemas. E acredite, um ano inteiro jogado fora nessas distrações, porque até você voltar para o ritmo quando você vai para o Carnaval, Copa do Mundo e se dispersa ali, é complicado, você praticamente perde o ano todo. Para você retomar isso, demanda muito tempo, e é um tempo que você muitas vezes não tem e que você perde. É por isso que eu gosto de falar que tudo na vida são escolhas. E é por isso que eu prego e coloco para os meus alunos no meu curso Planejamento Financeiro Inteligente que você não tem que apenas guardar, tá? E que você não possa gastar com nada. Você tem que ter um equilíbrio, mas sempre pensando numa sobra mensal para você construir, se é que você quer construir aí uma liberdade financeira no futuro. De novo, um ano significa muito nesse processo. Então, pense bem sobre isso. E aí, se a sua escolha for abrir mão um pouco da diversão, do prazer e focar no conhecimento, no seu crescimento pessoal, no seu crescimento profissional, acredite que este ano vai te dar uma vantagem muito grande. E para te ajudar, eu quero trazer aqui 3 principais fatores que podem te ajudar muito nessa sua jornada em 2026, que é o que? Propósito, foco e estratégia, que são a base do meu método, do que eu uso para poder ter sucesso financeiro. Então, o que é o propósito? Propósito é você saber exatamente o que você quer. E esse propósito ele tem que ser forte. O propósito é aquilo que te tira da cama todos os dias para que você realize o que precisa ser feito e consiga aí ter a motivação para ir atrás dos seus objetivos. Então pode ser conquistar o seu primeiro milhão, pode ser conquistar a liberdade financeira e a tranquilidade para sua família, pode ser ter uma segurança lá na frente na terceira idade, só que ele tem que ser forte, ele tem que ser algo que te move.
tá? O foco é exatamente você traçar ali o seu objetivo e não se distrair no meio do caminho. Então pode ter o que for, carnaval, feriados, não importa. Você está focado ali naquilo e não vai perder aí 4 meses do seu ano sem produzir nada. E por último, a estratégia, que é o quê? É o método que vai te ajudar a impulsionar esses resultados. Ela é muito importante. E aí você unindo esses três, propósito, foco e estratégia, você vai ter tudo para fazer de 2026 um ano maravilhoso. E aí, quando chegar lá no final do ano e as pessoas reclamarem que o ano passou rápido e elas não construíram nada, você vai poder dar aquele sorrisinho maroto e dizer: para mim, o ano foi maravilhoso, foi sensacional e foi muito, mas muito produtivo. Tá bom? Eu espero ter ajudado pelo menos a criar uma reflexão aí para que você mude a sua mentalidade, que esse é o nosso objetivo, sempre é mudar a mentalidade em relação ao dinheiro, a forma como você enxerga e como você gerencia o seu dinheiro, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado.